Vamos falar de autorresponsabilidade, então. Eu vou passar para vocês as terminologias de autorresponsabilidade e existe um livro do Paulo Vieira que tem todo esse conteúdo mais explicado e ainda algumas atividades que vocês podem fazer. Para quem tiver interesse, pode buscar. O livro chama O Poder da Autorresponsabilidade e essa série é baseada também neste livro. Autorresponsabilidade é quando você tem a total consciência, tanto emocional quanto racional, de que o que acontece na sua vida é total responsabilidade sua, seja bom ou seja ruim. Se a minha vida é um sucesso, se eu tenho tudo o que eu desejo, é minha total responsabilidade. Mas se a minha vida não está como eu sonho, não está como eu desejo, também é minha responsabilidade. Não é autorresponsabilidade quando eu simplesmente coloco para o outro as responsabilidades do meu insucesso. E aí eu vou falar um pouco, uma por uma, das leis da autorresponsabilidade. Por quê? Porque assim a gente se depara com esse assunto e entende aonde estamos acertando e aonde estamos errando. O diferencial de você ser um vencedor e um perdedor, eu até falei num vídeo anterior, é você ser autorresponsável. Autorresponsável por exatamente tudo que você faz, tudo que acontece na sua vida. Ou seja, o convite que eu faço para você é para que você tenha a consciência total do que você pode, do que você não pode, do que você deve, do que você não deve fazer. E ser o autor da sua história, o responsável por suas ações e omissões. Tá interessado nisso? Porque isso é o que vai ser a grande diferença entre você ser um vencedor e um perdedor. Qual lugar você escolhe para você? Então, bora falar da primeira lei da autorresponsabilidade. Se é para criticar, cale-se. Muitas vezes, nós na nossa posição de ser humano, de super poderosos, a gente se começa a criticar o que a gente não acredita que esteja certo. Melhor se calar. Quantas vezes na minha vida eu fiz uma crítica e depois eu me arrependi? Pois é, e quantas vezes isso também não pode ter acontecido com você? Então, se for para criticar, cale-se. Por quê? Porque nós temos o direito de falar, mas nós temos o maior direito ainda de ficar quieto, de não interferir na autoestima, na capacidade de um outro. Porque muitas vezes, quando a gente critica, a gente vai lá e coloca o dedo na ferida de alguém. E muitas vezes a pessoa está fazendo um grande esforço, está atravessando por um desafio para fazer o que ela está fazendo. E aí a gente vai lá e critica. Nós temos muitos caminhos para ajudar alguém e é uma utopia, aliás, uma mentira quando eu digo que eu critico para ajudar. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica leva sempre alguém para baixo. Então, se eu quero dar uma sugestão, é diferente. Agora, criticar é criticar. Não venha com a desculpa de que você está fazendo uma crítica construtiva. E preste bem atenção se você não tem o vício de criticar. Todo mundo aqui tem um conhecido, aquele conhecido que vira e fala assim: ah, esse prato tá bom, mas se tivesse um pouquinho mais de tempero, mas se tivesse um pouquinho mais disso, ah, eu acho que deveria ser assim ou assado. Isso é uma crítica. E aí, muitas vezes a pessoa usa isso como uma crítica construtiva. Você já se colocou na posição de quem preparou aquele prato? A pessoa dedicou tempo, dedicou carinho
E aí eu chego e falo, olha, tá bom, mas se você tivesse posto um pouquinho mais de noz moscada, teria ficado melhor. Isso não é uma crítica construtiva, sinto muito te informar. Isso é uma crítica e muitas vezes desmotiva quem está construindo algo, quem está querendo se aperfeiçoar. Então, prestar atenção no seu modelo de comportamento, nesse vício de crítica, pode te levar a um outro patamar. No processo de coaching, a gente trabalha muito intensamente isso. Eu já tive casos de clientes que eram viciados em criticar e se tornaram mais conscientes nesse ponto e se tornaram observadores e se colocaram no lugar do outro. E esse é um exercício que eu falo para você. Quando for criticar, pensa um minutinho e se coloca no lugar da pessoa que você vai criticar construtivamente. Criticar construtivamente é muitas vezes machucar alguém. Então, se você não quer machucar ninguém, se você quer ser um ser humano melhor e autorresponsável, presta bem atenção. A primeira lei da autorresponsabilidade é: se for para criticar, cale-se. Se você gostou desse vídeo, dá um like, encaminha para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essas dicas e eu estarei aqui sempre a postos para mais informações, para mais dicas e vamos juntos crescer e contribuir um com o outro.